Eu quero falar essa noite sobre cisco versus trave. Olha como esse versículo diz: por que reparas tu no cisco no olho do teu irmão, e não vês tu a trave, o tronco, a viga que está no teu olho? Você está preparado para ouvir essa mensagem? Diga assim, ai. Amém, queridos? Jesus, ele está aqui falando grandes ensinamentos. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é chamado de as bem-aventuranças, ou sermão da montanha. Jesus está falando sobre diversos assuntos. Vários assuntos ele está tratando nesse sermão. Ele está numa montanha, a multidão está lá embaixo, assentada, ouvindo Jesus, e Jesus está falando, fala de várias coisas. E aqui nesse texto, ele começa a tratar esse assunto sobre o cisco, sobre a trave. E ele diz assim: por que você está julgando? Não julgueis, para que você não seja julgado. Porque com a medida que você tiver medido os outros, você será medido. E aí então ele vai desenvolver este assunto, e ele vai chegar ao ponto de ele ser bem radical e dizer assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então você poderá ver para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém? Então vamos começar no versículo 1 falando sobre não julgueis para que não sejais julgados. Diga comigo assim: julgamento precipitado. A Bíblia diz que você, que eu, que nós não podemos ter julgamento precipitado. Não julgueis. Irmãos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Nós somos muito rápidos para apontar o dedo. Nós somos muito rápidos para julgar as ações dos outros. Isso, infelizmente, é uma falha que o ser humano tem. A gente é muito rápido, sabe, para julgar alguém em uma situação, julgar alguém por um determinado comportamento, julgar alguém porque ele está andando com outro, porque a gente já tem aquele preconceito de que todo mundo que anda com gente errado é errado também. A gente já tem esse preconceito formado, porque geralmente, realmente, as pessoas confirmam esse ditado de que realmente quem anda com quem é errado acaba sendo errado. Mas, irmãos, isso não é 100% de verdade para tudo. Tem um amigo meu que ele começou a ser incomodado para se aproximar de um rapaz viciado, envolvido com drogas, com o tráfico de drogas, um cara que participava de grupos no bairro dele, de ladrões, de pessoas envolvidas nesse nível de vida. E ele se aproximou desse homem e começou a andar com ele na rua algumas vezes, começou a ir na casa dessa pessoa. E sabe quais foram os comentários que saíram? Que aquele irmão estava também se envolvendo com coisa errada. Enquanto que o irmão estava com outra intenção. O propósito dele era pregar o evangelho para aquela pessoa, era ganhar aquela pessoa para Jesus. Mas ele foi julgado porque ele estava andando com alguém que tinha uma má índole, tinha uma fama muito ruim. Então não dá para a gente cravar o negócio, dizer quem realmente está andando com quem é errado. Nem sempre. Algumas vezes é verdade, mas nem sempre. Por isso que não dá para a gente de cara já julgar uma pessoa por uma ação.
Já julgaram a pessoa porque ele está andando com fulano, então ele está fazendo coisa errada também. Talvez não seja isso. Por isso que a gente precisa frear um pouquinho a nossa língua, frear um pouquinho o nosso dedo, que esse dedo é danado, né? Para logo apontar. Mas alguém já falou assim, enquanto você aponta um, tem 3 apontando para você. Sabe, o julgamento precipitado, Jesus falou, não julgueis. Muitas vezes somos rápidos em apontar os erros e falhas dos outros, sem considerar nossas próprias fraquezas. Você concorda com isso? É verdade. Devemos ser cuidadosos ao emitir juízo sobre os outros. Antes de apontar os erros alheios, devemos examinar nossas próprias vidas e corrigir nossas próprias falhas. Não julgueis para que não sejais julgados. Interessante que a gente não quer ser julgado. A gente não quer ser mal compreendido. A gente não quer que ninguém fale da gente. Mas infelizmente, irmãos, a gente muitas vezes está fazendo isso com outras pessoas. Então veja o que Jesus falou. Não julgueis e não sereis julgados. Agora vamos para o versículo que é o tema da minha mensagem, o versículo 3, que ele diz assim: E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto tem uma trave no teu olho? Eita, papai. Eita, Jesus. Queridos, quando a Bíblia diz, você está vendo o cisco no olho do outro, ver o cisco no olho do outro, veja que a Bíblia usa a palavra cisco. Você sabe o que é um cisco, né? Um cisco é algo muito pequeno. Cai um cisco no olho da gente. Todo mundo já teve essa experiência de um cisco no olho, certo? Então, o cisco aqui no olho do outro representa os erros, os defeitos da pessoa. Os pequenos erros, os pequenos defeitos da outra pessoa. Que eu estou observando, que eu estou olhando, que eu estou ali criticando, julgando, que eu estou falando, os pequenos erros dos outros. E aí a Bíblia diz assim, mas tu está esquecendo da trave no teu. Tem uma versão que diz assim, tronco. E sabe o que é um tronco, né? Imagina um tronco no olho. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte, você está tão preocupado em ver os erros dos outros, as pequenas falhas dos outros, que você está esquecendo dos teus grandes erros, das tuas grandes falhas. Tu estás tão pronto de ver o cisco no olho do outro, mas não está vendo a trave no teu, os teus grandes erros. Meu Deus do céu. Por que a gente é assim, irmãos? Por que nós somos assim? A gente vê rapidamente os defeitos, os erros dos outros, e tem uma trave no nosso. Mas veja o que a Bíblia manda a gente fazer. A Bíblia manda você e eu remover a trave do nosso olho. Olha o versículo de número 5. Tira primeiro a trave do teu olho. Limpa primeiro o teu olho, para que você possa ver o cisco no olho do outro, para que você possa ajudar o outro a tirar o cisco do olho dele. Então, irmãos, a autoanálise,
A gente sempre olhar para a nossa própria vida e observar se os nossos erros já foram corrigidos, se os nossos erros já foram limpos. Mas existe uma palavra muito forte que Jesus usa aqui. Ele diz assim: hipócrita. Hipócrita. Você sabe que é uma das palavras que ninguém quer ouvir. As pessoas não querem ser chamadas de hipócrita. Por que Jesus está chamando aqui essas pessoas que ouvem ele de hipócrita? Hipócrita é a definição de alguém que critica o outro por um erro que ele está cometendo, sendo que a pessoa comete os mesmos erros. Isso que é hipócrita. É eu estar culpando e criticando os outros por algo, enquanto cometemos o mesmo erro. É julgar o outro, é eu julgar alguém por um erro, enquanto eu estou cometendo os mesmos erros. E eu vou lhe dizer uma coisa, por experiência própria, irmãos, de ver e conviver com pessoas. Gente que gosta de criticar os outros, gente que gosta de apontar os erros dos outros e ficar dando aquele negócio de muito justo, de muito perfeito. Você pode observar que geralmente essas pessoas têm também sujeira em relação àquilo. Quando você vê alguém falar muito sobre algo, criticando alguém sobre determinada coisa, geralmente essa pessoa tem o rabo preso naquela mesma coisa. É isso que é hipocrisia. É eu criticar alguém por um erro que eu também cometo. É eu apontar o dedo para alguém por uma fraqueza que eu também tenho. Isso que é hipócrita. Um dia, eu ouvi uma pessoa falando assim, criticando uma moça de 13 anos, que estava grávida. E a pessoa falando. Essas coisas é bom quando acontece assim, quando Deus revela na hora. E a pessoa falando da menina e criticando e tal, falando da mãe da menina, aquela coisa toda, que a menina com 13 anos estava grávida, e papapá. E aí a história passou, depois de um tempo conversando com a pessoa e tal, conversando sobre a vida daquela mulher, ela acabou soltando que ela também tinha engravidado com 13 anos. Que ela também tinha sido mãe com 13 anos. Veja só, isso é hipocrisia. Ou seja, o erro que eu cometi, eu nem lembro disso. Eu nem lembro da trave no meu olho, mas eu estou apontando o dedo para o outro. Olha, porque fez isso, porque fez aquilo. Sendo que eu já fiz isso também alguma vez na vida, ou talvez estou até fazendo também naquele momento. Mas estou criticando. Mas estou falando. Mas estou apontando o dedo. Mas estou olhando o cisco dele. E esquecendo da trave no meu. Quantas vezes a gente cai nesse grande erro? De esquecer, irmão, dos nossos erros. Quantos por aí? Alguém diz assim: esse adolescente está assim, está assado. Esse menino, não sei o quê, criticando um adolescente. Mas não lembra que ele também foi adolescente e fez coisa pior do que aquilo ali. Sabe, irmãos, a gente que é adulto hoje, a gente vê esse menino na igreja, zanga a gente mesmo, os bichos são... Mas eu também fui adolescente, irmãos. Inclusive eu estava em Codó esses dias e minha irmã falou assim: meu amigo, tu era gente danada. Eu estava sempre em confusão, irmãos, na minha adolescência. Sempre metido em confusão. Caçador de conversa. Eu botava... Pensa no menino danado. Se você perguntar para minha mãe, ela vai dizer que praticamente todo dia eu tinha
uma pizza para mim receber. Eu apanhava, irmãos, eu acho que era todo dia. Eu já apanhei de corda, de rebolo, de 7 cipó enrolado no outro, de mãozada, de chinelo. Irmão, todo tipo de pizza eu tenho experiência, viu? Eu tenho, porque penso no camarada que apanhava. Era tanto fuxico que chegava, o Helder fez isso, o Helder fez aquilo. Aí hoje a gente tem os filhos da gente que é adolescente, a gente fica virado o bicho, porque o menino faz alguma coisinha demais. A gente não lembra que a gente também foi adolescente e que fez bagaço. Está vendo? Isso é hipocrisia. É eu ter cometido o mesmo erro que agora eu estou condenando. Que agora eu estou apontando. Que agora eu estou criticando. Eu acho que a gente deveria ter aquele entendimento de fazer o seguinte: olha, meu amigo, eu já fiz isso aí. Mas eu quero dizer para você que não é a melhor forma de viver. Eu cometi muitos erros fazendo isso aí. Então eu quero te dar uma luz para ver se você não faz esses erros que eu fiz. Porque eu fui muito prejudicado com isso. Então você vai de outra forma, com outra abordagem, para apresentar para aquela pessoa uma solução ou uma luz para ela, corrigir algum erro da vida dela, porque você está mostrando, não por crítica, não por apontar o dedo, mas por mostrar na tua própria vida as tuas cicatrizes em relação àquilo. É diferente dessa maneira. Quando eu coloco a minha vida e digo, eu fiz isso aí também, me ferrei muito, eu quero te abrir os olhos para tu não fazer. É diferente. Agora, quando eu só digo, isso, é aquilo, eu estou esquecendo dos meus, da trave do meu olho. Amém, irmãos? Eu não quero ser chamado de... que é uma palavra muito pesada. Mas a gente muitas das vezes tem atitudes de hipocrisia. E nem pensa, e nem lembra disso. A gente muitas das vezes critica alguém pela forma de vestir, e a gente vestiu daquele jeito também um dia. A gente critica alguém porque anda com companhias erradas, e um dia a gente também andou. A gente critica porque a pessoa é muito confuseiro, mas um dia nós também fomos muito confuseiro. A gente fala e aponta o erro do outro porque o outro come demais, ou dorme demais, e a gente fez a mesma coisa um dia na vida. A gente está esquecendo da nossa trave. Limpa primeiro o teu olho. Versículo 5. Limpa primeiro o teu olho. Então cuidarás para tirar o cisco do olho do teu irmão. É tão bom quando a pessoa diz assim: olha, fulano, eu sei o que é isso aí. Eu sei que isso aí no momento é bom da gente fazer, porque eu fiz também. Eu sei que esse comportamento aí é legal, é bacana, porque eu também fiz isso. Com essa idade. Mas depois, na minha vida, isso me prejudicou muito. Então eu aprendi quebrando a cara em relação a isso aí. Olha só, isso aí é tirar o cisco, a trave do olho da gente. Aí você vem e diz, então, porque eu quebrei a cara, porque eu errei, porque eu tomei essas mesmas decisões, porque eu fiz essas mesmas escolhas, porque eu andei com tipo de pessoa assim, porque eu falei tipo de palavras assim, porque eu era explosivo assim, porque eu era briguento assim, eu sofri muito na vida. Então, eu quero passar para você a minha experiência, para te ajudar, para você não precisar passar pelo que eu passei. Então você agora está ajudando a tirar o cisco do olho do outro. Amém? Remova a trave do teu olho.
Jesus nos encoraja a remover a trave do nosso olho antes de tentar ajudar o nosso irmão a remover o cisco. Isso significa que devemos nos concentrar em nossa própria santificação, crescimento espiritual, antes de apontar as falhas dos outros. Quando nos tornarmos conscientes de nossas próprias limitações e nos esforçarmos para melhorar, estaremos aptos a ajudar nossos irmãos de maneira amorosa e genuína. Ao remover a trave do nosso olho, estamos nos submetendo a um processo de autoavaliação. Isso envolve humildade, arrependimento e permitir que Deus trabalhe em nós. Quando nos tornamos conscientes de nossas próprias fraquezas e buscamos a transformação, estaremos em uma posição melhor para ajudar nossos irmãos com empatia e amor genuíno. Amém? Sabe, as pessoas dizem assim: olha, fulano, eu quero te trazer uma crítica construtiva. Irmãos, toda crítica que é para apontar o dedo e condenar o outro não é construtiva. Toda crítica que eu chego para a pessoa e digo: olha, é por isso e por aquilo que tu não está prestando na vida, é porque eu te digo, viu? Essas atitudes tuas, esse comportamento, esse jeito teu, esse papapá. Olha, mas eu quero dizer que é só uma crítica, viu? E construtiva. Depois que eu pisei o ser humano, depois que eu esculhambei, eu digo: é uma crítica construtiva, viu? Não existe isso dessa maneira. Eu quero dizer o seguinte para você. Eu fiz algumas decisões que eu tenho assim tentado, irmãos, muito conseguir fazer. Eu ainda cometo esse erro ainda, de nunca criticar. De nunca criticar uma pessoa. Dá vontade de criticar muitas vezes. Não tá, mas aí eu penso, eu digo: não vou criticar. Não vou falar. Isso é todo dia eu me pego tendo que segurar minha boca e meus pensamentos em relação a algumas pessoas. Em relação a atitudes, comportamentos. Porque dá vontade, irmão, de criticar. Dá vontade de falar: tu viu lá a irmã? Tu viu o rei do irmão? Tu viu aquela pessoa? Tu viu isso? Tu viu aquilo? Minha esposa sabe o quanto eu tento segurar esse negócio. Quando eu digo logo: vamos mudar de assunto, vamos conversar outra coisa. Para mim não ter que falar, irmãos, Deus tem gerado em meu coração esse tipo de pensamento. Sabe, a gente vê muito rápido as falhas das pessoas. A gente vê muito rápido, irmãos, os erros das pessoas. Um dia um professor no quadro começou a colocar umas equações. Ele botou 10 equações no quadro. Tudo fácil, moleza. Ele foi respondendo. Uma ele errou. Quando ele errou aquela uma, os alunos começaram a rir. Rindo do professor. Era muito fácil a equação. E os alunos começaram a rir e disseram: olha, o professor errou uma. Tão fácil, o professor errou. Começaram a rir, a sala foi aquela algazarra, rindo do erro do professor. Só que o professor fez isso intencionalmente. Ele fez isso realmente de propósito, para ele ver a reação dos alunos. Quando os alunos terminaram de rir e tal, ele falou assim: gente, eu fiz esse erro de propósito.
Só para mostrar para vocês o seguinte: tinham 10 equações aqui, eu acertei 9. Ninguém elogiou porque eu acertei 9, mas me criticaram porque eu errei uma. Eu acertei 9, por que ninguém falou que eu acertei 9? Por que ninguém elogiou? Olha, o professor conseguiu 9. E por que vocês só viram a uma que eu errei? E pela uma que eu errei, eu fui zombado, eu fui criticado. Aí ele falou: assim a gente é na vida. A gente muitas das vezes percebe mais facilmente o erro do que os acertos. O erro do que os acertos. Uma pessoa, irmãos, escute isso. Uma pessoa faz 9 coisas boas para a gente. 9 coisas boas para a gente. É prestativo, é disponível, é uma pessoa que você é topada sempre que você precisa. 9 coisas boas. No dia que ele fez uma ruim, a gente já diz assim: não quero mais saber dele. Me tratou dessa maneira. Não fez isso para mim. Ou seja, a gente esquece que 9 coisas boas essa pessoa fez pela gente. E porque uma ela fez ruim, eu vou desconsiderar as 9 e vou me apegar a uma. A uma. Isso é eu estar olhando o cisco. Isso é eu dar mais atenção ao cisco. E esquecendo da trave. A gente precisa fazer muitas correções em nossas vidas, irmãos. E uma delas é decidir não criticar. Porque eu digo para você que a gente faz isso. E eu digo para você porque eu sou um cara que eu sou muito ponderado nas minhas formas de agir com as pessoas, eu sou muito prudente em relação a isso. E eu já me pego criticando gente algumas vezes. Já fiz isso. Imagina que tem a língua solta. Imagina que gosta de uma fofoca. Tem um videozinho na internet de uma senhorazinha bem de idade. Aí o neto dela falou assim: vó, fulano está falando que a senhora é fofoqueira. A senhora gosta de fofoca. Ela disse: menino, que história é essa? Eu não gosto de fofoca não, menino. Me respeita. Aí ela ia saindo assim na porta. Aí ele falou assim: vó, a senhora nem sabe da nova. Ela: o que foi, meu filho? Conta aí. O que foi, meu filho? Ele se acaba de rir. A véia gostava de uma fofoca, hein? Sabe, irmãos, a gente, muitas das vezes, cai no ato de criticar alguém porque a gente dá lugar à fofoca. A gente dá lugar ao que a Bíblia chama de mexeriqueiro. O mexeriqueiro é aquele que fica mexendo nas coisas. Tu está sabendo, fulano? Olha o que está acontecendo aí. Me conta a novidade. É mexeriqueiro. Tem gente que vai na sua casa só para ser mexeriqueiro. Para ficar cafuncando as coisas, para descobrir novidade, para descobrir fofoca, para descobrir a mais atual da praça, da novidade da cidade. Irmãos, pensa um camarada que sabe das coisas atrasadas, é eu. Até os meus vizinhos, acontece coisa que eu não estou nem sabendo com eles. Todo mundo na cidade já sabe. O teu vizinho lá, meu Deus, meu vizinho foi. Diga, rapaz, eu não estava sabendo. Meu vizinho. Irmãos, eu não gosto de fofoca. Isso aí é uma verdade mesmo, eu não gosto não. Nem vou atrás. Mas tem gente que gosta de ouvir uma história. E ainda diz assim: eu já sabia. Eu já sabia disso aí. Olha, fulano realmente é isso mesmo. Essa pessoa é desse jeito mesmo. A gente vai criticar, irmãos. A gente vai julgar a pessoa. Não julgueis e não sereis julgados. Eu vou dizer mais uma coisa importante aqui para você. Grave essa aqui que eu vou dizer. Quem fala mal dos outros para você,
vai falar mal de você para os outros. Grave essa que é uma máxima. Quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros. Você fica achando que a pessoa está porque confia em você, porque você é o amigão confidente. É nada, meu filho, vai. Diz uma coisinha, diz. Só faz um comentáriozinho de nada no que ela te falou. Que ela vai lá na outra pessoa e vai levar a tua parte da história agora. Fulano, tu nem sabe. Eu estava falando com o Beltrano acolá. Ele falou isso de ti. Falou isso de ti. Sabe o que separa amizades, irmãos? São comentários assim. São críticas assim. Se você não souber de uma coisa, que uma pessoa fala de você, você nunca irá mudar com ela. Você não sabe. Mas na hora que você sabe que a pessoa falou de você algo, que a pessoa disse algo de você, você muda com ela. Você muda. Por isso, quando alguém vem falar para você assim, fulano, eu quero te contar uma coisa que Beltrano falou, disse, não, irmão, não conta para mim não, porque eu gosto dele, eu gosto dela, me dou bem com a pessoa. Talvez ele falou mal de mim mesmo, mas foi num momento difícil. Então eu não quero saber, porque aí se eu souber, eu vou mudar com ele, com ela. Então não me conta não, para mim não mudar com a pessoa. Amém? Olha, eu vou só te contar, viu? É só para abrir o teu olho, viu? Tu não está sabendo, tu não está sabendo. Aí, meu irmão, a Bíblia diz que Deus, 6 coisas Deus, a alma de Deus aborrece. A 7ª, Deus abomina. Provérbios 6, versículo 19 em diante. 6 coisas Deus aborrece. Aí ele vai falar as 6 coisas. A 7ª, Deus abomina. Sabe qual é a 7ª coisa que Deus abomina? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina. Deus abomina. Já pensou uma pessoa ser abominada por Deus? Porque ele está semeando contenda, fofoca, disse-me disse, julgamentos, críticas no meio de irmãos. Tem gente que está sendo abominado por Deus nem sabe, porque que a vida dele está toda amarrada, está toda enrolada, porque gosta de fazer uma confusão na vida dos outros, gosta de fazer fofoca, gosta de passar a história para frente, gosta de aumentar. E fofoca sempre vai ser aumentada. A pessoa, olha fulano, Beltrano caiu acolá e arranhou a perna. Aí a pessoa vai contar para o outro, olha, fulano caiu acolá, cortou a perna. Aí esse daqui vai para o outro acolá, rapaz, tu não sabe, fulano caiu de moto acolá mesmo, foi um acidente grave, chega a perna está regaçada. Aí o outro aqui, fulano, o cara... no acidente acolá, envolveu um carro, uma moto, e foi um bagaço, o cara caiu, a perna está quebrada. Irmão, até chegar no último, o cara já está morto, enterrado já. Já mataram ele. Fofoca sempre aumentada. É ou não é? É. Quando você vai saber a história, na real, diz, rapaz, eu sabia diferente esse negócio aí. Me contaram com tanto requinte de crueldade que eu pensava que era um negócio assim, de outro mundo. Eu já falei sobre julgamento precipitado. Já falei sobre remover a trave do nosso olho. Sobre a hipocrisia. E quero falar agora sobre uma expressão que a Cleomar um dia falou aqui num culto que eu anotei. Eu achei muito interessante.
ela falando sobre olhos de amor. Olhos de amor. Nós precisamos ter olhos de amor. Veja que a Bíblia está falando de olho. Cisco no olho, trave no olho. Irmãos, esse olho da gente. Ô bicho danado, é o olho da gente. A gente olha e já diz, não gostei. Não fui com a cara. Não me identifiquei com fulano. Tudo é o olho da gente. Não é? Não gostei daquela pessoa, do riso dele, do jeito dele, da roupa dela, do cabelo dele, do perfume dele, do batom. Tudo é o olho da gente que está vendo essas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Olhos bons e olhos maus. Irmãos, olhos bons são olhos de amor. São os olhos que eu olho para o próximo. E eu sim vejo que ele tem cometido erros. E eu vejo sim que ele tem cometido falhas e tem defeitos. Só que eu olho para ele com um olhar de amor. Eu olho para ele com um olhar de amor, sabendo que eu também tenho errado e já errei naquilo também. E que eu posso ajudar ele com a minha vida, como eu superei determinadas coisas na minha vida. O olhar de amor não é um olhar de crítica. O olhar de amor não é um olhar de julgamento. O olhar de amor não é um olhar, irmãos, de acusar o outro, de só apontar o erro dos outros. Isso aí é o olhar mau. Olhos maus. Olhos maus, todo o corpo em trevas. Olhos bons, todo o corpo em luz. Por que a gente critica tanto? Por que a gente julga tanto? Por que a gente condena tanto? Porque muitas das vezes, na verdade, 100% das vezes, os nossos olhos estão sendo mal em relação àquilo. Toda vez que os nossos olhos são bons em relação a alguém, nós não julgamos, nós não criticamos, nós não apontamos o cisco do olho dele, porque os nossos olhos são bons. Jesus tinha os olhos bons. Ele olhava para as pessoas, pecadores, olhou para a mulher adúltera, olhou para Zaqueu, olhou para tantas pessoas com um olhar de amor. E essas pessoas foram transformadas porque encontraram no olhar de Jesus um olhar de amor. Quando as pessoas encontram em nós um olhar de amor, irmãos, elas são transformadas. Então eu vou te dar alguns conselhos aqui.
nessa noite para você, para cada um de nós aqui. Cultive uma atitude de humildade e autoavaliação constante. Ou seja, sempre esteja avaliando a sua própria vida. Sempre esteja pensando primeiro na sua própria vida, colocando os pingos nos is da própria vida. Sempre. Será que eu não já fiz isso também? Será que eu já tive esse comportamento? Será que eu não já cometi esse mesmo erro aí? É sempre eu estar me avaliando. Antes de emitir algum parecer sobre aquela pessoa. Antes de julgar alguém, reflita sobre suas próprias motivações e a maneira como você pode estar contribuindo para a situação piorar. Eu nunca vi, irmãos, alguém melhorar quando é criticado. Melhora, fica com raiva. Eu nunca vi alguém ficar amoroso quando você julga ele fica com raiva. Não melhora. Pratique a empatia e a compaixão ao lidar com os erros dos outros. Lembre-se de que todos nós somos seres humanos imperfeitos que precisam da graça e do perdão de Deus. Tenha compaixão das pessoas, irmãos. Elas erram e você também erra. Eu também erro. Então a gente tem que saber ter empatia, se colocar no lugar do outro. Não é ser o outro. É se colocar no lugar do outro naquela realidade. Como é que seria eu, nessa mesma situação, diante da mesma coisa que essa pessoa está passando? Será que eu teria as mesmas atitudes dela? Se você analisar dessa forma, você vai poder pensar de uma maneira diferente aquela situação. Ore por sabedoria e discernimento para lidar com situações desafiadoras. Vai sempre aparecer, irmãos. Vai sempre aparecer alguém para fofocar para você. Vai sempre aparecer alguém para criticar sobre algo para você. Vai aparecer, então peça a Deus sabedoria. Deus, quando aparecer alguém assim, me dá sabedoria. Para me lidar com gente dessa maneira. Para eu não me ser enlaçado com essa história e me envolver nisso aí e participar, colocando um pitacozinho de tempero meu também, do meu ponto de vista sobre isso. Deus, me dá sabedoria para mim não cair. Me dá discernimento, irmão. Discernimento é você analisar a motivação da outra pessoa porque ela está falando isso para você. Você discernir, esse camarada está querendo me colocar no laço com ele. É discernimento. Alguém já falou que existe uma regra para você matar uma fofoca. 3 passos importantes. Quando alguém chegar para você para criticar sobre a vida de outra pessoa, antes da pessoa falar, você faz para ele 3 perguntas. Primeira pergunta é a seguinte: fulano de tal, o que você vai contar para mim? Vai edificar a minha vida? Segunda pergunta: o que você vai contar vai edificar a tua vida? E a terceira pergunta: o que você vai contar vai edificar a vida da pessoa lá de quem você vai falar? Se a pessoa disser sim para tudo, então você pode dizer, pode contar então, que é bênção. Mas se a pessoa gaguejar e falar assim, você diz, então não conta não, amigo. Se não vai ser bom para mim, não é bom para você, nem da outra pessoa lá, então não, vamos matar bem aqui logo o negócio? Pronto. Fofoqueiro foi ali, neutralizado. Esteja disposto a oferecer ajuda aos outros, mas sempre com amor, gentileza e respeito. Como eu disse, quando você vê alguém cometendo um erro, quando você vê alguém falhando, você vai ajudar essa pessoa com amor, com gentileza, com respeito. Você vai ali apresentar para ela soluções. Você vai apresentar para ela
coisas que vai melhorar a vida dela em relação àquele comportamento, àquela área da vida da pessoa. Com amor. Amém, amados? A mensagem de Jesus sobre o cisco e a trave é um lembrete poderoso de que todos somos falíveis e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Ao aplicar esses ensinamentos em nossa vida, podemos crescer em humildade, compaixão e amor ao lidar com os outros. Que possamos ser exemplo de autenticidade e bondade, refletindo a imagem de Cristo em tudo o que fazemos. Amém? Glória a Deus. Tire a trave do seu olho para ajudar a tirar o cisco do olho do outro. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.